Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Bem-vindo e bem-vinda à nossa aula semanal. Hoje uma lição super especial, como as outras também têm sido, né? Em que nós iremos estudar sobre a Bíblia, a sutileza da relativização da Bíblia. Uma lição super importante e que você precisa enviar para o máximo de pessoas possível. Se você ainda não é um inscrito aqui no nosso canal, esse canal que é uma bênção de Deus, inscreva-se agora, clica no sininho, ative a opção todas para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal ADMP TV, um canal de bênçãos para você. Então não perca tempo, vem já conosco, porque esta lição está simplesmente imperdível. Bem-vindo e bem-vinda! O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Irmãos e irmãs, nós estaremos hoje meditando sobre a lição de número 7. Lição essa que será ministrada no dia 14 de agosto de 2022. O tema é a sutileza da relativização da Bíblia, que é assunto importante para os dias atuais, não é verdade? O nosso textuário diz: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. A nossa verdade prática nos diz: a Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. Muito bem, nós temos aqui a nossa leitura diária, o seu devocional. Temos aqui que a nossa leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, capítulo 3, 14 a 17. Como são 3 versículos, eu quero ler com você porque vai servir de base para nossas lições. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O nosso plano de aula está aqui, vai servir como norte dos principais objetivos e vamos então para a introdução. Meus irmãos, vocês sabem que a Bíblia é um livro de recordes. Além de ser o livro mais vendido, mais reproduzido, mais impresso da história, tanto é que o primeiro livro impresso lá na prensa de Gutenberg foi a Bíblia Sagrada, é o livro também que tem mais sofrido ataques. Isso é evidente. A Bíblia, ela é o livro de fé, ele é o guia para uma vida de convivência para milhões de pessoas, bilhões ao longo da história. O cristianismo é a maior fé do mundo e o cristianismo está alicerçado em cima de princípios basilares escritos na Bíblia Sagrada. Então é evidente que para aqueles que querem mudar os valores da sociedade, para aqueles que querem mudar aquilo que nós entendemos como certo e errado, como valores cristãos, deturpar a Bíblia, colocá-la em descrédito, colocá-la em xeque, é uma estratégia válida. Então, ao longo da história, a Bíblia também é o livro que mais passou pelo escrutínio de sociólogos, de filósofos, de cientistas, de pensadores, tentando encontrar falhas, tentando encontrar deturpações, tentando encontrar algo que pudesse tirar a legitimidade do texto bíblico, tirar a ideia de sagrado do texto. Por quê? Porque se você consegue derrubar o livro que é a base de uma fé, você fragiliza toda aquela fé. É interessante observar que a maioria das crenças que caíram no descrédito, que morreram, não morreram porque tinham poucos seguidores.
Morreu porque, em geral, não tinham um texto sagrado estabelecido. Quando você pega, por exemplo, a mitologia greco-romana, você vai perceber que milhões de pessoas ao longo da história creram e adoraram aqueles deuses. E tinham dinheiro, tinham grandes templos, tinham grandes estruturas. Só que eram culturas orais. Eram cultos orais. Até existia livros de mitologia. Até existia registros das suas histórias. Mas a cultura greco-romana, por exemplo, não tinha um livro sagrado. Pode observar isso. Assim como outras crenças. E com a falta de um código escrito, ficou fácil dessas estruturas de crença sumirem ao longo da história, serem colocadas em xeque, e hoje praticamente ninguém adora Zeus, praticamente ninguém adora Hera, Juno e assim por diante. Já as religiões que adotaram um livro sagrado, como por exemplo o islamismo, o hinduísmo, o budismo, que não tem um livro sagrado, mas tem uma série de escritos considerados inspirados, elas são fés que perduram, são fés que duram. Mas o Bhagavad Gita, os Vedas, o próprio Alcorão nunca foi tão atacado ou analisado quanto a Bíblia é. Por isso, há uma vontade do movimento ateísta, que nós conversamos, dos cientistas que não creem em Deus, dos pensadores que se consideram, entre aspas, livre pensadores, em destruir a Bíblia. Porque destruindo a Bíblia, você indiretamente desmoraliza o código cristão. E desmoralizando o código cristão, fica fácil você implantar o relativismo, o secularismo, as ideologias nocivas à família, as ideologias nocivas a tudo aquilo que nós cremos na sociedade. Fica fácil. Por isso que a Bíblia é tão atacada. E vamos pensar, como é que a Bíblia ela é atacada? Primeiro, a Bíblia é atacada pelo momento em que nós vivemos, que é um momento de desconstrução. A nossa lição, ela traz aqui o seguinte: não é incomum você encontrar nas mídias, na literatura, nas grandes palestras, a ideia que nós vivemos um mundo da pós-verdade, não é? O que é a tal da pós-verdade, da cultura líquida? Essa palavra líquida, né? Ela ficou célebre nos livros de Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, né? O Bauman foi o grande pai dessa ideia aí da realidade líquida, amor líquido. O que é isso? Gente, pós-verdade é um neologismo, uma palavra que foi criada para se referir ao momento em que nós estamos, em que os fatos, em que aquilo que é verdade perde importância diante daquilo que é o emocional, diante daquilo que é o sentimento. Sentimentos e emoções são protagonistas e não os fatos. Ou seja, um mundo em que a verdade ela é analisada não sobre mais a ótica do que realmente aconteceu, mas sobre a ótica do que eu sinto em relação àquilo, da minha emoção face àquilo. Ou seja, a pós-verdade, ela legitima, desculpa ser tão sincero, a mentira, se aquela mentira satisfaz uma parcela da sociedade relativamente grande, se traz prazer emocional. Então, isso é pós-verdade. A verdade não é absoluta. A verdade, ela é verdade dependendo de quem o vê, dependendo de quem a lê, dependendo de quem se apossa daquela ideia. Já a questão da realidade líquida que nós vivemos, a questão da realidade líquida se refere especificamente ao fato de que tudo é mutável. As coisas mudam de um tempo para outro. As coisas passam de um modelo para outro. O paradigma muda. Hoje, o paradigma que predomina na sociedade é o paradigma judaico-cristão. Mas há um processo de desconstrução disso para um novo paradigma, onde o que impera é a análise secular. É o fim da religiosidade, é o fim da religião, e que se impera a ideia em que os valores éticos e morais podem ser passados, não mais por uma sociedade. E a consequência disso
desse universo de desconstrução, desse universo em que a verdade não é mais a verdade, mas pode ser interpretada como verdade ou não. Um exemplo disso, de ferramenta que nós temos, é o tal do relativismo, né? O relativismo é a grande ferramenta de desconstrução da realidade em que nós vivemos. O que o relativismo diz? É o seguinte: não existe valores que duram para sempre. Não existe moral perene. Nós já conversamos sobre isso, lembra? Quando falamos sobre moral e ética, nós falamos, olha, a questão moral, ela é pessoal e a ética, ela é social. O relativismo, ele diz, nem moral, nem ética é permanente, porque à medida que os tempos passam, à medida que o mundo evolui, as coisas também vão se abrindo. E olha, eles usam fatos legítimos para justificar a sua, entre aspas, verdade. Dizendo, olha, não mudou a questão tecnológica? Pensa como era a tecnologia em 1920, 1960 e olha para a tecnologia hoje. Não mudou as relações sociais entre os homens. Nós vivemos uma comunidade globalizada em que vai muito além do comércio. Hoje faz-se intercâmbio cultural, faz-se intercâmbio linguístico. Então é natural que os valores e a ética mudam. Verdade. Só que o que é a barreira para quem prega o relativismo? Para quem prega que a verdade ela é relativa, que tudo é relativo. A barreira é a Bíblia. Malaquias capítulo 3, Deus diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Mateus capítulo 24, Jesus diz, passam-se os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, o que confronta o relativismo, o que confronta a desconstrução da engenharia que nós vivemos, e é um processo de engenharia social real, o que contém isso é o caráter imutável de Deus. Então, para eles, frente a um Deus que é imutável, não é uma ideia interessante. A ideia de um Deus imutável não agrada a essa parcela mimizenta da sociedade. A ideia de um Deus que é intransigente na sua moral, na sua santidade, não é algo que favorece o mundo. Então, o que eles falam? Como que esse Deus se expressa para este mundo? Se expressa de várias formas, mas uma forma é através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Bom, então, se nós queremos colocar esse Deus imutável em descrédito, vamos colocar este livro em descrédito. Mas tem uma outra coisa. Se não for possível colocá-lo em descrédito, vamos desconstruir a sua interpretação. Vamos colocar a interpretação dele dentro do nosso relativismo. Dizer, olha, a Bíblia não muda, mas a interpretação dela muda. E é isso que nós vamos ver agora, tá bom? Então, meus irmãos, o nosso Deus não muda. E o que é posto hoje para tentar destruir a Bíblia? Primeiro, a ideia do politicamente correto. Eu gostaria muito que você, professor, professora, desse uma olhada nos vídeos que o professor Felipe Pondé, não é um evangélico, não é alguém crente, mas é um pensador secular, é um filósofo secular, mas no que ele fala sobre o politicamente correto, porque a análise dele é precisa em relação a isso. O que é o politicamente correto? A palavra é até simpática. Se você for procurar a ideia do politicamente correto, ele diz assim, olha, politicamente correto é nós entendermos que existem pessoas que são agredidas pelas nossas falas. Existem pessoas que são agredidas pela nossa verbalização, pelas nossas expressões corporais, sinestésicas, pela nossa visão de mundo. Então nós precisamos mudar nosso jeito de falar para incluir essas pessoas, para que essas pessoas não se sintam machucadas, não se sintam agredidas, não se sintam marginalizadas. Em 2004, ainda no governo Lula, a Secretaria de Direitos Humanos do Brasil, ela publicou um manual politicamente correto e direitos humanos. E nesse
manual dizia um monte de coisa. Por exemplo, não se pode falar apenado, não se pode falar pessoas com deficiência, não se pode falar a palavra anão, não se pode falar a palavra criado mudo, não se pode falar a palavra judiar, o verbo judiar, não se pode usar o verbo denegrir, não se... Nossa, mas tinha um tanto de coisa, dizendo que a origem era preconceituosa, que a origem... E aí, pessoal, nós temos que entender algumas coisas. A língua, ela é uma construção social e viva, fato. E como a língua ela é construída em cima do processo histórico dialético, é natural que ela tenha, sim, algum traço de preconceito, é natural que ela tenha algum traço de exclusão, só que a premissa é boa. Lembra que eu falei? A premissa do politicamente correto é boa. Só que como o mundo vive uma onda de se auto-enxergar, como acontece com a comunidade LGBTQIA+, o que acontece? Eles olham e dizem, ok, só que agora, se o negro não pode ser prejudicado e excluído, eu também vou me apropriar desse conceito. Ou seja, a partir do momento que a sociedade muda e que negros, pobres, começam a frequentar lugares em que não frequentavam antes, que mulheres começam a assumir cargos de chefias que não assumiam antes, o politicamente correto surge tentando moralizar essas relações novas que a sociedade coloca. Ou seja, agora eu tenho pessoas negras frequentando ambientes que não frequentavam antes, universidades, cargos de CEO em empresas. Eu tenho agora mulheres que, numa sociedade mais arcaica, não tinham cargo de chefias, mas agora tem. Então o homem precisa respeitá-la, o homem precisa entender que existe uma hierarquia, que ele é sujeito àquela mulher em seu trabalho. Então, politicamente correto surge de uma premissa boa, moralizar as relações de forma que haja respeito entre os indivíduos que convivem ali. Só que, claro, surge aí um apoderamento de uma minoria, ou de uma... Hoje não sei se é minoria mais, viu? Hoje não sei se é minoria mais, mas de uma classe de pessoas que dizem assim, ok, só que agora nós vamos apropriar dessa ideia e vamos deturpá-la, criminalizando tudo. Dizer que o jeito que eu vivo é pecado, também é errado. Dizer que o meu sistema de crenças é pecado, é errado. Dizer que as minhas atitudes face à Bíblia são erradas, não pode, é crime. Então, politicamente correto, ele é apropriar de forma hipócrita por uma parcela da sociedade antibíblica, e ele diz o seguinte, agora é assim, eu sou não binário. Então, se você falar que a questão de ser gênero é apenas homem e mulher, você vai me prejudicar, você vai me agredir. Por quê? Porque você tem que me respeitar. Eu não me enxergo bem nesse processo, nessa fala sua. E é exatamente isso que tem feito com que muitos pastores deixem de pregar essa nova moralidade, essa pseudo-moralidade, essa pseudo-ética impera, tem criado um efeito colateral. Que efeito colateral que é esse? A criminalização da opinião. Veja, existem opiniões que são crimes, é verdade. Ninguém pode, por exemplo, dizer que um judeu realmente merecia ir para uma câmara de gás. Isso é crime. Ninguém pode dizer que um negro realmente deveria ser escravo. Isso é crime. Agora, isso não é opinião. Agora, o que eles classificam como opinião na linguagem deles? Toda a vivência de fé, toda a vivência de crença baseada na Bíblia, aquilo que o cristianismo historicamente prega através da Bíblia, se for contra o que as pessoas vivem, se for contra a maneira como as pessoas vivem, é opinião errada. Ou seja, a Bíblia passa a ser uma questão de opinião. E se eles colocam a Bíblia como um livro de opinião, não duvide, automaticamente dizem, expressar a Bíblia é crime. Então não se engane, hoje,
pregar a Bíblia ainda não é crime. Mas quando você diz que face à Bíblia Sagrada, a prática homossexual é crime, é pecado, você está dando a sua opinião sobre a prática homossexual. E essa opinião vai agredir alguém. Portanto, estou criminalizando a sua opinião. Você percebe como é sutil? Você pega uma causa legítima, por exemplo, o movimento feminista, que nós vamos discutir em outra aula. Ele pega uma causa legítima, que é a luta das mulheres pelos seus direitos, direitos de votar, direito de trabalhar, direito de estudar, e ela faz o quê? Deturpa aquilo. A mesma coisa, os adeptos do politicamente correto, da ideia de crime de opinião, também fazem. E, gente, o pior, esse crime que nem é tipificado, agora é chancelado, mais uma vez, pelo Supremo Tribunal Federal. É uma beleza, né? É uma casa que eu vou te falar, difícil, tá bom? Então, nós temos essa ideia sendo colocada. Só que além dos ataques externos, porque o relativismo, a moral líquida, o secularismo, a criminalização de opinião é um ataque externo. A Bíblia também tem sofrido ataques internos. Que ataques internos são esses? Primeiro, a ideia de uma nova metodologia de pesquisa, de leitura da Bíblia. Não devemos ter a Bíblia como ela realmente é. Nessa nova metodologia, primeiro você deve encarar a Bíblia como algo que contém a palavra, mas não é a palavra de Deus. Mas não é a palavra de Deus. Isso aqui é a chancela que esse momento traz. Primeira coisa, não, a Bíblia não é a palavra, ela contém a palavra de Deus. Esse ataque é interno. Esse ataque é interno, tá? Segunda coisa que eles vão falar sobre essa questão, não leve a Bíblia ao pé da letra. Surge aí, em meados dos anos 30, o liberalismo teológico, que é aquela assim, ó, precisamos fazer uma leitura hermeneuticamente histórica, uma leitura histórica da Bíblia, famoso Jesus histórico, né? A busca pelo Jesus histórico, né? Ou seja, nós temos que entender que a Bíblia está num contexto e exige uma reinterpretação. Para isso, lança mão, inclusive, de uma exegese diferente. Ou seja, vamos reinterpretar a Bíblia. Isso aqui, historicamente, foi uma interpretação com viés do momento. Ou seja, implanta-se uma nova metodologia de interpretação. Eu vou deixar aqui uma sugestão para você. Tem um livro do D.A. Carson, muito, muito bonito, chamado O Perigo da Interpretação Bíblica. Ele foi traduzido do texto original que chamava A Exegese e Suas Falácias. O texto original tinha esse nome, né? A Exegese e Suas Falácias. E foi traduzido para o Brasil como O Perigo da Interpretação Bíblica. Vale a pena ler para você ver como esses novos teólogos, os teólogos contemporâneos, aquilo que o Abraão de Almeida, né, chama de teologia contemporânea. Contemporânea traz para a igreja, né? Teologia contemporânea traz para a igreja. E mais do que isso, tá? Começa a colocar em xeque a própria formação do texto sagrado, do próprio cânon bíblico. Ah, mas o atual cânon bíblico teve influência, foi organizado pela Igreja Católica. Mas há critérios para esse cânon ter sido montado. E na dúvida, nós sempre voltamos os textos originais, naquilo que nós chamamos de fontes primárias, os textos que o próprio Jesus ratificou no Novo Testamento, os textos citados pelos apóstolos e pelos pais da igreja. Esses textos ratificam a atual composição da Bíblia. Então não foi a Igreja Católica que montou, né, esse tipo de coisa. Então é importante vermos isso. E finalmente, além de uma nova metodologia de leitura, as novas teologias. Eu já citei a teologia liberal,
a teologia inclusiva, não é? A hipergraça, que nós já comentamos aqui. Todas essas teologias, hipergraça, teologia liberal, teologia inclusiva, têm como papel principal transformar o evangelho, deturpando isso. Nós podemos citar aí algumas, até mais antigas, como a teologia da prosperidade, né? Ou a teologia da terra, ou a teologia social, que foi uma teologia que campeou aqui, né? Na pessoa do Leonardo Boff, né? Um teólogo católico, posteriormente até abandonou a Igreja Católica, mas essa teologia que campeou pela América Latina totalmente, né? Essa teologia social, digamos assim, tudo isso trazendo a ideia de que o movimento ecumênico, essa leitura, vai fragilizar a Bíblia. Olha o ataque que a Bíblia tem sofrido, né? E aí você já sabe, qualquer pensamento bíblico é fascista, é homofóbico, é misógino, e essa interpretação tem feito muitos cristãos perderem a sua fé. O que nós cremos da Bíblia? Primeiro, nós cremos que a Bíblia ela é um texto revelado e inspirado por Deus. Quando você pega segunda carta de Pedro, aqui, ó. Vamos ler aqui, 2 Pedro, capítulo de número 1. 2 Pedro, capítulo 1, do verso 16 em diante. Olha o que a Bíblia fala, 2 Pedro, capítulo 16. Fala assim, ó. Pois está escritos, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, ou seja, que passam, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo seu precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos dias em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Olha só, o que nós temos aqui? Falando sobre duas coisas: como Deus se revelou nos últimos dias pela palavra e como essa revelação não é perecível. A Bíblia não passa, ela não perece com o tempo. Ela é verdadeira, ela é duradoura e é a revelação de Deus para a humanidade. Segunda carta de Paulo a Timóteo, ele fala sobre a questão da importância de entendermos a revelação bíblica. Quando ele lê 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós cremos nisso, meus irmãos. E finalmente, nós cremos que ela também é inspirada. Nós acabamos de ler aqui. Que ela é inspirada. A palavra inspiração quer dizer que ela foi soprada por Deus numa revelação especial, numa revelação duradoura. Portanto, a Bíblia, ela é um livro especial. E vou dizer mais, nós já conversamos sobre a Bíblia na lição em que falamos sobre a palavra de Deus. Falamos sobre a sua inerrância, falamos sobre a sua durabilidade, a sua coesão. A coesão do texto bíblico, a forma como ele se organiza, é um retrato vivo. Veja, um livro que foi escrito ao longo de 1900 anos, que possui uma coesão e coerência maravilhosa. Mais de 30 autores diferentes, mais de 1900 anos que o separam, mas ainda assim é um livro
perfeito. Tudo isso atesta a importância da Bíblia Sagrada e nós devemos lutar para que ela continue sendo o livro mais vendido, mais lido, o livro de cabeceira, a real profecia de todo cristão. Amém? Que Deus em Cristo Jesus prospere a sua vida cada vez mais. Na semana que vem estaremos de volta para mais uma aula do programa Escola Bíblica Dominical. Eu te vejo lá. Até mais.